polícia o chamava de assassino da banheira. Ele estava um passo à nossa frente na elaboração e sofisticação. Lembro de ter pensado, meu Deus, ele vai me pegar, sou a próxima. O medo e o terror ganharam vida própria. A gente pensava. É coisa da cabeça dela. Eu não tinha a menor dúvida de que essa pessoa não ia parar. Com certeza não. Não! Eu tinha razão. Ai, socorro! Não! Eu me chamo Charisma Carpenter. Eu sou atriz. Meu trabalho é criar ficção. Mas há 20 anos, eu vivi um drama real e muito terrível. Eu fiquei cara a cara com o mal. Isso mudou a minha vida. Agora eu quero ajudar outras pessoas a contar suas histórias de coragem e sobrevivência. Por um triz. Eu morava ali na noite do abuso sexual. Nunca mais tinha voltado aqui porque achava que não teria forças. Eu ainda me lembro de cada momento, de cada sensação que tive aquela noite. Ainda é muito real para mim. Eu gritava o mais alto que podia, mas tudo estava congelado. Me lembro de ter perguntado a ele, por que está fazendo isso? Não precisa fazer isso. E ele falou, é o demônio que me manda fazer. Essa era a minha profecia. O meu maior medo se tornou realidade. Fim da década de 1990. Adrian Fields mora nos arredores de Fort Worth, no Texas. É um lugar muito seguro e tranquilo. Mas tudo muda quando um assassino em série passa a aterrorizar a região. Adrian, me conta um pouco sobre a sua vida antes de tudo isso acontecer. Como era o seu dia a dia? Me fala. Bom, no meu dia a dia, eu era feliz, trabalhava numa agência de correios, ia a festas, me divertia com as minhas amigas. Eu tinha uma vida normal, de uma garota de 22 anos. É esse aí. Ah, você gostou? Esse Ficou mesmo? bonito. No fim dos anos 90, eu já tinha o meu apartamento. Ai, você tá tão adorei o linda. colar. Eu era jovem, filhos, eu tinha dinheiro. A minha irmã vivia em casa, as minhas amigas também. A gente curtia muito. Ficou Ah, bom, eu obrigada. gostei. Se for pra descrever a Adrienne, eu tenho que dizer que ela é muito amiga. Bem mais do que eu. Vai pagar uma pra mim, não é? Pago, mas só a primeira. Tá bom. Com certeza, eu sempre fiz o papel de irmã mais velha. Eu era super protetora, uma mãe pra ela. A melhor amiga. Ela era um bebê pra mim. Quando a Adrienne tinha 20 e poucos anos, ela começou a se conhecer melhor e a descobrir quem ela era. Ela provou um pouco do mundo real. Próxima, por favor. Identidade na mão. A gente saía na noite Aqui, deixa eu ver isso. e, sabe, curtia muito a juventude. Próxima, por favor. A minha vida estava ficando cada vez melhor. Obrigado. Identidade? Tudo parece estar indo bem para Adrian. Até o dia em que a vida de alegrias sofre uma reviravolta. Um dia eu saí do trabalho, cheguei em casa e liguei a TV no noticiário, como eu sempre fazia. A última vítima morava sozinha em um condomínio. Estava acontecendo uma série de assassinatos acompanhados de estupro na região onde eu morava. O DNA encontrado nas vítimas liga os assassinatos de 2 mulheres de Arlington.
Christine Wu, de 25 anos, e Wendy Prescott, de 23 anos. Ambas foram amarradas, estranguladas, espancadas até a morte e abandonadas na banheira. A polícia o chamava de assassino da banheira. Ele tinha matado 2 mulheres em momentos diferentes na banheira da casa delas. Naquele exato momento, eu tive uma sensação muito forte. Era uma premonição. Lembro de ter pensado, oh meu Deus, ele vai me pegar, sou a próxima. Eu não sei dizer por que aquilo passou na minha cabeça. Eu tive uma sensação de medo muito grande. Um medo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Oi, irmã. Oi, Finita. Você viu o noticiário? O assassino da banheira atacou de novo. Eu vi, mas escuta. A 15 minutos daqui, eu tô com tanto medo. A Adrienne sempre foi a caçulinha, que gostava de dormir com a irmã mais velha. Ela é assim desde que tinha uns 2 ou 3 anos. Eu não me sinto segura. Faz uma semana que eu não durmo. Tá, escuta, Adrienne. O assassino não vai te pegar. Eu achava que era, sei lá, paranoia dela. Eu quero me mudar daqui. O jornal era cheio de notícia ruim, mas ela nunca tinha ficado com tanto medo. E eu perguntei, por que é que você tá desse jeito? Eu acho que aqui não é seguro. Todo mundo dizia pra mim, por que você tá com medo? É sensacionalismo da TV. A nossa percepção é a nossa realidade. Quando vi a notícia na TV, aquilo se tornou uma realidade pra mim. Eu sabia que ia acontecer. Ele matou elas. Eu tinha certeza de que eu seria a próxima. Eu tinha medo de dormir no escuro. Aos 22 anos, eu dormia com a TV ligada, com a luz do meu banheiro acesa. E eu dormia no sofá da minha sala. A porta do quintal era na sala e a porta da frente também. Então eu ficava vigiando as duas. E sabe, eu acordava a noite inteira só para conferir se as 2 portas estavam trancadas. Oi, Finita. Ou então alguém tinha que dormir em casa comigo. Eu passei algumas semanas dormindo com ela todos os dias. E a gente tentou de tudo para ela se sentir melhor, mas ela estava irredutível. Eu não estava suportando. Aquilo estava me enlouquecendo e eu me sentia literalmente perturbada. 2 semanas após a reportagem sobre o assassino em série, Adrienne chega ao limite. Eu lembro que liguei para minha irmã falando... Eu preciso sair daqui. O assassino da banheira está vindo e ele vai me pegar. Tá, fica calma. Eu fiz tudo o que eu podia para convencer ela de que estava tudo bem. Ele não vai te pegar. Isso vai passar, a polícia vai pegar ele e a vida tem que seguir em frente. Mas ela insistia. Eu acho que eu não tô segura aqui. Simplesmente eu sabia que eu era a próxima. Eu tinha que me mudar, tinha que sair daquele lugar. O medo é um sentimento incompreensível. Não tem como saber o que a outra pessoa está sentindo. Então, eu fiz o que eu podia, tentando acalmar ela e falando que eu ia ajudar ela e cuidar dela. Ela se mudou daquele apartamento. Ninguém questionou nada. Tudo parecia estar bem e ela estava se sentindo segura. Esse lugar é incrível. Ah, é legal mesmo. Eu adorei. Eu adorei. Adorei o apartamento. Adorei a sensação de segurança que eu sentia lá. Tanto que nem instalei alarme. Estava tudo bem. O assassino da banheira atacou 2 vezes. Mas a identidade dele permanece um mistério. Era um pesadelo. O clima desse caso era de muita apreensão. É importante ressaltar que, até aquele momento, nós não tínhamos nenhuma descrição física do suspeito.
Quando traçamos o perfil do suspeito responsável pelos 2 crimes, ficou claro que era uma pessoa predadora. Um predador sexual extremamente violento. Que planejava ataques criminalmente sofisticados. Estava mais do que claro que esse marginal havia se envolvido em outros crimes até chegar a esse ponto. Ninguém começa nesse nível. A pessoa vai se aprimorando. Embora a polícia tenha o DNA ligando o assassino às 2 vítimas e tenha encontrado uma impressão digital em uma das cenas do crime, isso não é o suficiente para avançar com as investigações. Eles tinham 2 tipos de evidências maravilhosas. Tinham o DNA das necropsias e a impressão digital colhida nos apartamentos. Mas eles não tinham um nome cadastrado para comparar com qualquer uma dessas evidências. E isso era muito frustrante. Eu queria entender por que as 2 garotas se tornaram vítimas. Muitas vezes, quando encontramos o denominador comum, isso nos leva ao suspeito. O interessante é que a única semelhança entre as 2 era que moravam no mesmo condomínio. Pude acompanhar o trabalho dos investigadores e a frustração desses homens por não conseguirem localizar o sujeito. Eu não tinha a menor dúvida de que essa pessoa não ia parar. Com certeza não. Adrian muda-se para um apartamento novo, mas a recém-encontrada paz logo é perturbada. O mais curioso dessa história é que eu só me mudei porque eu vi o assassino da banheira no noticiário da TV. Mas no apartamento novo, eu comecei a sentir que alguém estava me seguindo. Tinha alguém me vigiando de novo. Adrian não consegue espantar a sensação terrível de que o assassino virá atrás dela. Mas será tudo imaginação? Eu achei que era paranoia. E que ela ficava imaginando que estava sendo perseguida. Eu não sabia como explicar, mas eu estava certa. Sabia que estava. Eu sei que é horrível dizer isso, mas para pegar um assassino em série, muitas vezes é preciso que haja mais uma vítima. Porque é aí que ele se trai. Comecei a fazer caminhos diferentes do trabalho para casa e ficava de olho o tempo todo, sempre desconfiada. Eu precisava me proteger. Todo mundo pensava que ninguém estava perseguindo ela. Eu cheguei a falar para ela parar de inventar. Quando uma pessoa segue a gente por muito tempo, não tem como não ver. Porque qual é a probabilidade de você virar uma vez, outra vez, e a pessoa também virar? A gente pensava. É coisa da cabeça dela. Shima Benson era uma estudante da Universidade do Texas, em Arlington. Ela queria ser atriz e era uma jovem muito bonita. Certa noite, ela estava na República onde morava, dormindo na cama. A agressão que Shima sofreu foi especialmente violenta.
na minha opinião. Shima está prestes a se tornar a próxima vítima desse assassino. Não! Me larga! Mas ela resolve revidar. A pessoa estava fazendo o impensável com ela. Ele exigiu que ela fizesse o sexo oral. E ela colocou um basta. Ela mordeu o sujeito. Ela perturbou o assassino. Ele foi embora e ela sobreviveu. Graças à vontade de viver de Shima Benson, os detetives conseguem dar o primeiro grande passo no caso do assassino da banheira. A análise laboratorial concluiu que o responsável pelo abuso sexual da Shima era o assassino da Wendy Prescott e da Kristen Vu. Quando fomos apresentados a esse sujeito, não tínhamos nada. Agora tínhamos uma vítima com vida. Uma jovem mulher que podia nos contar como esse homem era e esclarecer algumas dúvidas sobre ele. A Shima descreveu o agressor. Afro-americano, musculoso, perto dos 30 anos, bem vestido. Passamos a nos concentrar em suspeitos com as características do estuprador da Shima. Ela nos levou para mais perto dele do que nos últimos 3 anos. Enquanto as investigações da polícia avançam, Adrian acredita estar sendo perseguida e a ansiedade foge do controle. Eu me lembro de ter ligado para minha irmã e ter dito... Eu tive a sensação de que tinha uma pessoa me seguindo até em casa. Ela estava com medo de absolutamente tudo. Fui verificar a caixa de correio à noite. Estava escuro, eu tinha chegado do trabalho. Eu disse... Espera, eu posso jurar que ouvi um barulho. Eu pedi, Senhor, por favor, que não seja ninguém. Você viveu 1 ano com esse medo. Olha, eu não cheguei a ver ninguém no meu condomínio, mas eu sentia que eu estava sendo observada. Eu não via a pessoa, mas sentia a presença. Isso é muito poderoso. É uma bênção, porque você consegue prever o perigo, mas também uma maldição. Porque você só fica esperando acontecer. Exato. Eu pensei, meu Deus, eu só posso estar louca. Isso, sabe, não pode ser real. Não tem ninguém me seguindo. Isso não é possível. Como irmã mais velha, ver que ela tinha medo de tudo partia o meu coração. Se eu disser que seus óculos são vermelhos e
Você achar que são azuis, não importa quantas vezes eu repita que são vermelhos, porque para você serão azuis. E era assim que eu me sentia. Não conseguir aplacar aquele medo, independente do que eu fizesse ou dissesse, me deixava incomodada. E eu comecei a achar que ela não confiava em ninguém. Eu passei por muitas experiências que abriram os meus olhos e me fizeram acreditar que coisas ruins acontecem com as pessoas o tempo todo. Não é a primeira vez que Adrian sente muito medo. Um trauma na infância afetou a vida dela profundamente. Bom, eu acho que a gente pode dizer que a maioria das pessoas que sofrem abuso infantil muda seu modo de encarar a vida. E isso determina suas opiniões, suas perspectivas, seu amor, sua confiança, o seu medo. Porque você sente que não tem controle nenhum. Você passa o resto da vida com medo e lutando para retomar o controle do seu próprio destino. Você sente necessidade de controlar. Após o terceiro ataque confirmado do assassino da banheira, a polícia finalmente tem informações concretas para trabalhar. Mas agora, a corrida é contra o tempo. Você tem consciência de que o criminoso vai atacar de novo, mas não pode fazer nada enquanto não descobrir quem ele é. Nós tínhamos uma descrição física e estávamos avançando com base nessa informação. Nós pudemos espalhar essa informação entre todas as autoridades e pedir que todos os arquivos de abuso sexual não resolvidos fossem revistos. Quando havia algum caso semelhante, as amostras eram comparadas porque, peça por peça, é assim que os casos são resolvidos. Desde que ficou sabendo sobre o assassino da banheira, Adrian vive em uma paranoia incapacitante. Até o dia em que ela decide tomar as rédeas da própria vida. Eu não quero mais viver com esse medo. Não quero mais sentir medo. Eu queria ser uma pessoa diferente. Eu queria ser forte. Queria enfrentar aquilo que tanto me perturbava, que era o medo. Até escrevi para mim mesma: hoje é o primeiro dia e vai ser para sempre. Naquela noite, feliz, Adrian conta à família sobre a nova decisão. A gente estava no telefone, como toda noite. E ela disse: vamos conversar um pouco com a mamãe. E nós três ficamos conversando no telefone. Era mais ou menos umas 11 da noite. E eu fui dormir à meia-noite. Isso. Eu perguntei se ela queria que eu e os meninos fôssemos dormir lá. E eu falei: não venham hoje, porque hoje eu vou começar uma vida nova, sabe? Eu vou dormir no escuro, eu não vou acender a luz do banheiro, vou ligar o rádio e vou dormir tranquila. Boa noite, eu amo vocês. E elas disseram: também amamos você. Quando eu desliguei o telefone naquela noite, eu não fiquei em paz. Eu fiquei virando de um lado para o outro. Eu sentia que alguma coisa estava errada. Eu morava bem ali. Aquela é a porta de correr por onde ele entrou. Ele tirou, sabe, o trinco da porta do quintal e depois empurrou, porque era uma porta de correr. Eu ouvi uma respiração forte.
Estava deitada na cama, rezando para não ser verdade. Ah, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, Senhor, por favor, Jesus, não permita que ninguém entre. Por favor, que seja só um sonho, por favor. Adrian é assombrada pela sensação de perseguição e está convencida de que será a próxima vítima do assassino. Agora, seu pior pesadelo virou realidade. Um estranho invadiu o quarto dela. Eu estava virada para a janela, de costas para a porta do quarto. Foi quando ouvi o barulho e abri os olhos. Aí ele veio com toda a força. Então... Não, por favor, não me machuca. Meu maior medo se tornou realidade. Era o que eu achava que ia acontecer. E foi o que aconteceu. Eu vi isso acontecendo. Essa foi a profecia que eu fiz para mim mesma. Não me machuca, por favor. Quieta. Ai, me salva. E então ele cobriu a minha boca com a mão. Se você fizer algum barulho, eu vou te machucar. Tá bom. Fica quietinha que vai ficar tudo bem, tá bom? Ele encostou a arma nas minhas costas. Eu sentia a arma gelada nas minhas costas. Você vai gritar? Não. Na mesma hora, começou aquela, sabe, loucura. Cala a boca. Não. Quando vi a notícia na TV, eu comecei a treinar o que faria se acontecesse comigo. Eu treinei e sei que parece loucura. Eu ia falar, pode fazer. Faz tudo o que você quiser. Eu estaria pronta. Mas não estava. Eu gritava o mais alto que podia, mas tudo estava congelado. Ele era muito calmo e calculista, como se a vida toda tivesse se preparado para viver aquele momento no meu quarto. E ele disse, por que olha para a janela? A minha amiga tá vindo pra cá. Por favor. Ninguém vem te ajudar. Ele falou, ninguém vem te ajudar, porque ninguém vem aqui a essa hora. Entendi naquele exato momento que ele conhecia minha rotina. Como você se chama? Hã? Como se chama? É Sarah. Sarah. E se eu te chamar de Adrian? Quando ele falou o meu nome, eu descobri que ele era a pessoa que estava me perseguindo. Eu tinha razão. Lembro de ter perguntado... Por que tá fazendo isso? E ele respondeu... É o demônio que manda fazer. Eu não pensei em revidar nem nada. Eu estava tentando descobrir como sobreviver. A única coisa que eu conseguia fazer era falar. Deus. Você já fez isso antes? Anteriormente, ele tinha falado que queria que eu fizesse com ele como se não houvesse amanhã. Aí eu falei, e há um amanhã? E ele respondeu, oh, é claro que há. E eu, há um amanhã para mim? E ele parou e ficou pensando. Aí ele falou, sim. Eu perguntei, você promete? E ele respondeu, prometo.
e foi embora. Assim que ele saiu, eu liguei para a emergência. Eu estava gritando. Foi um momento de histeria total. Achei que tivesse enlouquecido completamente. Mãe, por favor. Liga pra polícia. Ele estava aqui. Eu falei que ele vinha. Eu falei que ele vinha. Ai, meu Deus. No dia do estupro, a minha mãe me ligou e falou que elas estavam no hospital, porque a minha irmã tinha sido estuprada. Na hora, eu fiquei muito brava. Muito brava mesmo, porque... E chateada, porque eu não estava lá para proteger ela, o meu bebê. E eu tinha dormido lá com ela todas as noites, por quase 2 meses. Me conte a sua história. Quando a polícia investiga o caso de Adrian, eles sentem que finalmente tem um retrato claro do assassino da banheira. Naquela noite... Quando traçamos o perfil do caso da Adrian e examinamos todas as evidências, ouvimos o depoimento dela e juntamos tudo, ficou claro para nós que esse criminoso escolhia as vítimas e passava um tempo premeditando tudo. E aí ele perguntou o meu nome. Considerando que ele foi responsável por 4 mortes, nós começamos a enxergar as semelhanças. A Shima nos deu uma descrição física e a Adrian desvendou a alma do cara. Ela nos mostrou como era o psicológico dele. Ela conversou com ele. Aí ele parou. E estabeleceu uma comunicação. E aí eu perguntei, por que você está fazendo isso? E ele falou, é o demônio que me manda fazer essas coisas. Começamos a entender um pouco mais sobre esse demônio. Será que você conseguiria... Através do que ele falou para ela e dos comentários dele. Qualquer coisa que você lembre. Começamos as investigações sem ter a menor ideia sobre esse sujeito. Mas depois da Adrian, era como se nós pudéssemos visualizar esse monstro e quem ele era. As contribuições de Adrian dão um impulso nas investigações. Mas após o depoimento, o peso do trauma vem com tudo sobre ela. A Adrienne nunca falou sobre o estupro. Nunca. Nunca. Ela passou por uma fase em que ela nem falava. Ela não dava oi, não dava tchau, nenhum eu te amo, não falava nada. Ela se fechou completamente. Eu parei de falar porque não tinha mais o que falar. Não existe um manual do que a irmã mais velha deve fazer no caso da irmã caçula ser estuprada. Eu fiquei arrasada, porque eu não estava lá quando ela mais precisou de mim. E tudo que ela tinha falado pra mim começou a ecoar na minha cabeça. Eu sei que ele tá vindo, eu tô sentindo, eu tenho que me mudar, eu não consigo dormir, eu tô preocupada, eu acho que tem alguém me seguindo, eu tô em perigo. Tudo que ela tinha me falado ecoava na minha cabeça. E eu ficava pensando no que eu poderia ter feito diferente pra proteger ela. O que eu poderia ter feito pra evitar que isso acontecesse. E não tinha o que fazer. Eu não podia ter feito nada. Eu me deitava à noite e tinha pesadelos com estupro. Literalmente, era como se estivesse acontecendo de novo. Eu não conseguia ficar em casa sozinha de tanto medo. Então, os meus sobrinhos iam para a escola e eu ficava na casa da minha irmã, na cama dela. Ela cozinhava para mim. Tinha dia que eu comia, tinha dia que não. Você precisa comer. Por favor. Quando eu ia na terapia, ouvi uma voz dizendo: se mata de uma vez, pula do prédio, porque eles não podem te ajudar. Meses se passam e a investigação fica estagnada.
A polícia tem o DNA do assassino e uma impressão digital encontrada na casa da segunda vítima. Mas o suspeito não se encontra no cadastro criminal. Nós conhecíamos o Mal, só não tínhamos o nome dele. Adrienne fica em depressão por meses. Mas certo dia, ela decide que é hora de sair dessa. Uma das minhas melhores amigas me convidou para sair. Eu nunca mais tinha ido a lugar nenhum, sabe? Eu tinha acabado de voltar ao trabalho. E eu pensei, não sei se estou preparada. Quando ela chegou na minha casa, eu estava com uma camiseta de manga comprida marrom e uma saia bem comprida. Eu até tenho uma foto desse dia. E ela falou, você vai pra balada assim? Parece que tá indo pra igreja. E aí eu dei muita risada. Eu queria ir porque já fazia 6 meses que eu não saía de casa. Mas eu não estava preparada para ninguém olhar para mim, para tentar conversar comigo ou ficar comigo. Eu não estava preparada para isso. A gente chegou na boate, deu uma volta, sabe, estava muito lotado. E de repente eu falei, ai meu Deus. Que foi? O estuprador, ele está aqui. Aí ela parou, ficou me encarando um tempão e deve ter pensado, essa menina pirou de vez. Vamos embora Fica daqui, calma. vai, vamos. Eu sabia que ele estava na boate. Eu não sei explicar como, mas eu sabia que era ele. Com o criminoso ainda à solta, Adrienne Fields vive presa a um medo constante. Quando ela resolve sair pela primeira vez desde o estupro, Adrienne é tomada por uma sensação incontrolável de que o estuprador está de volta. Que foi? Ah, meu Deus. O estuprador, ele está aqui. O quê? Eu quero ir embora. Calma. Eu não posso ficar porque ele está aqui. Vamos embora daqui, vai. Fica calma. Foi a mesma sensação que eu tive quando vi o noticiário na TV, exatamente a mesma. Eu senti a presença dele tão forte que falei na mesma hora, vamos embora. A gente tem que sair Você tá daqui, bem? a gente E tem que ir pra embora onde? agora. Pra onde? Ele tá aqui, Amiga, vambora. amiga. Adrienne volta ao início de tudo, paralisada pelo medo e convencida de que o assassino da banheira voltou para finalizar o serviço. Mas quando parece que Adrienne não aguentará mais, a polícia faz um grande progresso. Em agosto de 2000, o banco de dados do sistema da polícia foi incrivelmente ampliado. E nós resolvemos reenviar ao FBI a impressão digital que nós tínhamos, na esperança de encontrar algum registro compatível no banco de dados ampliado. Nós encontramos um nome. Nós conseguimos a confirmação da impressão digital. O nome dele era Dale Schnatt. O DNA encontrado nas 4 vítimas de abuso sexual eram de Dale Schnatt. Pegamos o cara. A polícia descobriu como Schnatt escolheu Adrienne e as outras vítimas. Nós descobrimos que essas jovens frequentavam uma boate em Arlington, onde Schnatt era segurança. No serviço, ele tinha acesso às habilitações, cartões de crédito e outros documentos. Nesse emprego, ele escolhia facilmente a vítima e, quando tinha informações suficientes, ele iniciava a perseguição. Era a presença daquela pessoa que eu tinha sentido desde o começo. Ele estava me perseguindo. Primeiro me seguiu de carro, depois ficou me observando na caixa de correio. Todo mundo achou que eu estava louca, mas eu tinha razão. Tinha razão todo o tempo. Adrienne vence o medo ao testemunhar contra Schnatt no julgamento. Ele olhou para mim no julgamento como quem diz, eu devia ter te matado. Foi tão bom.
Foi tão bom encará-lo de volta e saber que ele estava naquela cadeira e que ia ser considerado culpado. Não posso nem imaginar o que essas garotas passaram nas mãos dele. E eu não sei se eu seria tão forte quanto elas foram. Durante o depoimento das vítimas, o tribunal ficou em silêncio absoluto. Essas mulheres são as verdadeiras heroínas do caso. E eu nunca vou me esquecer delas. Nunca. Dale Schnett é condenado à pena de morte e executado por injeção letal em 10 de fevereiro de 2009. Após enfrentar o estuprador no julgamento, Adrian concentra-se na cura e em sua nova vida. O nascimento da filha exerce um efeito poderoso sobre ela. Minha filha é minha vida. Ela me faz querer ser melhor. Eu me recuso a derramar uma lágrima de tristeza ou fazer dela uma pessoa medrosa, porque eu já chorei e temi demais. Eu estou sempre ensinando a ela que nós somos boas e que Deus é por nós. Adrian, sabemos que você passou por tudo isso e agora está aqui, sentada na minha frente. Se pudesse perguntar àquela jovem de 22 anos como ela sobreviveu, o que acha que ela responderia? Fé. Foi Deus que me tirou daquela situação, porque eu estava destruída, estava péssima naquele momento. Com certeza o processo de cura foi longo. Eu demorei anos, mas só porque eu não encarei o problema. Você não consegue superar aquilo que não enfrenta. Então Fale isso de novo. Você não consegue superar aquilo que não enfrenta. O que você não enfrenta é insuperável. Eu recebi um convite para trabalhar em um ministério que lidava com crianças que tinham sofrido abuso sexual. E eu pensei, como é que eu vou falar com alguém sobre um assunto que não está resolvido dentro de mim? Sabe, e como é que eu posso ajudar o outro se eu não me ajudei? Aí me disseram, e se Deus quiser ajudar você, lhe usando para ajudar o próximo? Isso é muito poderoso. Servir ao próximo? É. Para ser curada. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Se o dicionário tivesse uma foto para cada palavra, ela estaria na palavra sobrevivente. Deus seja louvado, irmão. Amém. Eu sou maior do que aquilo que me aconteceu. E agora que sou livre, é meu dever e meu trabalho encontrar pessoas que estejam morrendo por dentro e dizer que elas podem voltar a viver, porque eu estou viva. Deus está usando a maldade do demônio para o meu bem.